Olá pessoal, estou fazendo conexão mais cedo para evitar qualquer contratempo. Às 18 horas em ponto, nós começamos para valer, conversando com o ministro Aloysio, corregedor-geral da Justiça do Trabalho, para falar sobre, em especial, sobre o ato número 11, recentemente editado, que procurou dar um caminho alternativo para o problema da dificuldade nossa, evidentemente, em começar efetivamente a prestar a jurisdição nos processos de conhecimento que, em boa parte, ficaram paralisados por conta da suspensão da realização de audiências durante o início aí do período de pandemia em que o CNJ e o TST tomaram algumas medidas de caráter genérico. Se vocês puderem me dar um sinal, por favor, se o som e o áudio estão chegando bem, eu agradeceria muito para ter algum controle, né? E saber que vocês estão me vendo. Agradeço o pessoal que está entrando. E daqui a pouquinho, como eu disse, certamente o ministro Aloysio vai fazer o contato e aí a gente começa a nossa conversa, né? Faz parte da nossa programação nesse momento, nesse exato momento, no perfil do colega Platon, está sendo daqui a pouco encerrada a conversa. Está com ele o Guilherme Feliciano, foi presidente da ANAMATRA, professor da USP, doutor e pós-doutor em Direito Penal e Direito do Trabalho, inclusive, falando sobre a lei do abuso de autoridade. Então, daqui a pouquinho, agradeço aí o pessoal que vai chegando aos pouquinhos. E só queria isso, que vocês dessem, se vocês... alguém já falou aqui que está tudo certo, né? Estão me ouvindo bem, o som está bom, a imagem está boa, não está travando, que é o mais importante. E estou só esperando aqui, deixa eu ver se eu perdi a entrada do ministro Aloysio, deixa eu ver se ele está aqui na listinha. Vou na lista aqui das pessoas para ver se ele está. Ministro Aloysio, se estiver me ouvindo, dê um sinal, por favor, porque eu faço o convite a partir do seu sinal, que eu não estou ainda, não encontrei aqui na lista nossa. Não sei se ele já entrou. Se já entrou, quando entrar, por favor, faça a gentileza de dar o sinal para eu poder enviar o convite para o seu ingresso na nossa live. Eu vou aqui agradecendo a presença de todos, Cristiano Nunes, Marise e todos os colegas que estão acompanhando e vão acompanhar essa live, que eu tenho certeza que será muito interessante e, além de muito importante, considerando o momento que vivenciamos e a importância da Corregedoria Geral, não só como órgão de controle, isso é muito importante sempre assinalar, mas também como órgão de orientação de todo o Poder Judiciário trabalhista, né? E agradeço aí a presença de todos. Daqui a pouquinho, como eu disse, já começaremos. Para quem não viu ainda ou não está ligando, digamos, o nome à pessoa, esse ato número 11, ele é um ato que estabelece uma série de providências que os juízes do trabalho deverão tomar em relação à tramitação dos processos de conhecimento, inclusive em relação às audiências em sistema de videoconferência, já que as audiências presenciais continuam suspensas, né? Doutora Carmen Gonçalves, prazer revê-la aqui, nos recebeu lá por 2 vezes, aliás, recebeu o quarteto inteiro, não só a mim, a todos nós, agradeço. E lembrando que esse evento, essa maratona de lives, serve para celebrar não só o 1º de maio, já seria um motivo mais do que suficiente, mas também o lançamento da 2ª edição do nosso 2º livro, que é o Manual Prático das Audiências Trabalhistas, não é? Que foi o 2º livro do qual foi produzido pelo Quarteto Trabalhista, que é formado, como todos talvez já saibam, por mim, Antônio Berto, Fabiano Coelho, Ney Maranhão e Platon Teixeira de Azevedo Neto.
Eu estou esperando aqui só o ministro Aloysio me dar o seu sinal para eu poder colocá-lo na minha conversa. O Maurício já está aqui, o filho dele já está aqui, já o percebi. Mas o pai ainda não entrou. Aqui entrou sim. Mentir. E agora. Isso. Espero que eu já esteja recebendo. Prontinho. Que coisa boa. Pois é. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Ministro, tudo bem? Tranquilo? A dificuldade para eu conseguir entrar, né? Mas tudo bem. Eu devo, inclusive, antes de fazer a apresentação, embora talvez até fosse desnecessário isso, mas eu devo aqui dizer dos amigos, né, publicamente, aqui, o meu agradecimento ao ministro Aloysio, porque quando nós o incluímos na nossa programação dessa maratona de lives, e não só por ser corregedor-geral, ele sabe bem disso, eu tive a aventura de conhecê-lo já há quase 20 anos, numa comissão de concurso no meu tribunal, em que ele era presidente e eu era membro integrante. Ele, na época, ainda era desembargador no Rio, acho que na época estava convocado, salvo engano, no TST. Então, evidentemente, o convite não partiu só pelo cargo, mas pela pessoa que ele é, pelo conhecimento, pela docência e tudo mais. Mas quando eu fiz o convite, eu fiz a pergunta normal que qualquer um faria, né? Prudentemente, né? O senhor tem perfil no Instagram, né? Ele falou, de jeito nenhum, não tem não. Você me ensina. Aí a gente acabou aí em poucos dias fazendo um curso instantâneo. Eu também estou entrando nesse mundo agora, viu, ministro? Fica parecendo que eu também estou aqui. O Fabiano não, o Fabiano já é craque, já é um expert em Instagram. Mas é um prazer recebê-lo aqui. Para quem não sabe, o ministro Aloysio Corrêa da Veiga é ministro do TST há já alguns anos. 2003, ministro, ano de posse? Eu confesso que eu não fiz meu dever de casa, eu não peguei aqui a... 2004. 2004, tá bom. Acho que 2003 foi talvez quando nós nos conhecemos. Desde 2004, foi antes, né? E ele hoje está na Corregedoria Geral, já foi diretor da Inamate também, foi conselheiro do CNJ também, na representação do Tribunal Superior do Trabalho. É professor, aliás, eu sei que muitas pessoas já me relataram, professor queridíssimo na sua querida Petrópolis, uma pessoa muito, muito querida. E não é à toa, não é? Porque o ministro Aloysio consegue reunir uma coisa rara num mesmo ser humano. É uma pessoa, como magistrado, muito operoso, um trabalhador mesmo. Aliás, ninguém melhor do que ele para estar aqui nessa conversa, bem no dia do trabalho, mas, ao mesmo tempo, consegue misturar esse seu rigor no trabalho com uma simpatia e uma alegria contagiantes, né? E que fazem dele realmente uma pessoa muito especial. Então, eu quero, em nome meu e em nome do Quarteto Trabalhista, ministro, agradecer demais a sua pronta aceitação ao convite e também a aceitação aí da necessidade de algumas providências preparatórias, né? E esperar aí que tenhamos uma boa conversa nessa mais ou menos uma hora sobre as providências, especialmente da Corregedoria, no que tange à tramitação dos processos de conhecimento no primeiro grau. Muito obrigado, meu caro Antônio Humberto, juiz Antônio Humberto. De muito tempo nos conhecemos de fato. Aquele concurso foi no ano de 2001, quando era vice-presidente do tribunal, o ministro Alberto Bresciani, que me convidou para presidir a banca de concurso que ele organizava na ocasião. E foi a grande alegria de eu conhecê-lo, de estar com um grupo fantástico. Nós ficamos responsáveis pela primeira prova, que era realmente para a elaboração das mais complicadas, não é mesmo? Mas foi ótimo. Sem dúvida. E depois, não é? A nossa trajetória se encontrou várias vezes. Sem dúvida. Quando, né, você foi para o CNJ também, e para mim foi uma experiência muito grande o CNJ, né? Que eu terminei ano passado, o mandato, mas de fato foi algo assim bem intenso, né? No momento aliás, nessa questão de encontros e reencontros, o ministro Aloysio ainda, por tabela, acabou me permitindo uma experiência maravilhosa que eu tive, que foi ficar durante 2 anos no tribunal, convocado no lugar da substituta dele,
enquanto ele esteve no CNJ, que foi a desembargadora Silene, pessoa também queridíssima, né? Ah, E que, com muita generosidade, me exatamente. fez esse convite, né? Então, então, Exatamente. como eu disse, nossos caminhos estão se cruzando. Mas, Vinícius, E eu diga. agradeço imensamente o convite, né? Essa novidade, né? De entrar no mundo tecnológico, na área não é, do próprio Instagram, né? Que me assustou quando falou, olha, eu não tenho É, Instagram e nem é, sei como faz, né? é. Mas não dá E é uma choque, coisa. pelo menos, e É, foi não ótimo. dá, não machuca. E é uma coisa muito engraçada, né, ministro? Porque a questão das redes sociais, o Instagram em especial, nessa questão de lives, é uma rede social. O senhor está aí no celular, não está vendo ninguém, aparentemente, mas estamos entrando na casa de um monte de gente e um monte de gente entrando na nossa casa, né, para conversar com a gente. Então, é como se estivéssemos num grande converscote, infelizmente, sem uísque, sem cerveja, sem Pois é. salgados, né? Mas, É. mas com a ideia de. E eu só, até avisar o pessoal, só desativei os comentários, ministro, porque normalmente a rede fica mais estável em termos de sinal de internet, que é um problema recorrente do Instagram. Então, por isso que eu desativei, mas quando estivermos perto do fim, eu reativo para o pessoal deixar algum comentário ou algum recado para nós. Né? E então eu vou começando, ministro, o motivo assim temático, né, da nossa conversa seria o ato 11, no que pertine às providências que a Corregedoria procurou esmiuçar, não de forma muito minuciosa, acho que isso foi intencional, acho que talvez seja até interessante falar sobre isso, mas esmiuçar a sinalização que os atos anteriores do TST, né, e os próprios atos da Corregedoria vinham indicando, no sentido de tentar retomar na normalidade possível. Normal é óbvio que não é, né, nós não estamos em uma situação de normalidade, mas procurar retomar a prestação jurisdicional de modo a não frustrar essa garantia fundamental e que se torna mais urgente em certas situações, né? Não só de pessoas contaminadas, mas mesmo pessoas que não tenham nenhum contágio, que não tenham tido nenhum problema de contaminação, mas que estão vivenciando aí o drama ou do desemprego ou de uma suspensão contratual quase que forçada pelas circunstâncias, né? E onde, às vezes, um crédito trabalhista que está sendo perseguido por conta de um vínculo anterior pode ser uma via, né, de satisfação imediata e de solução de uma situação muitas vezes desesperadora, né? Nós estamos vivendo um momento que jamais, não é, imaginamos que pudesse acontecer, né? Quer dizer, é tal história de voltar ao passado com a gripe espanhola, com a peste, enfim, com toda essa história que nós temos, mas em nossa existência jamais passamos por algo semelhante. Então, é verdade, estamos vivendo uma pandemia em que há uma extraordinariedade absoluta no comportamento. O isolamento social ele foi responsável por uma preservação da vida. Até mesmo, e nesse momento nós temos que dizer algo, né, sem qualquer pretensão, é que a interpretação, o direito constitucional e os princípios fundamentais trazidos com a Constituição da República, eles sofrem uma colisão com o momento em que vivemos. Sem Porque o dúvida. princípio maior que se tem que preservar é o direito à vida. Não é? Então, na colisão de princípios, a ponderação é o melhor caminho para que nós possamos encontrar um ideal de atividade com preservação, é verdade, da rigidez, não é? E da vida, não é? Com o propósito de evitar qualquer tipo de contaminação, mas nem por isso o mundo parou. Isso, O mundo claro. sofreu uma mudança absoluta. Mas nós precisamos, acima de tudo, notadamente na área do direito social, a justiça do trabalho, o direito de família, enfim, todos esses segmentos necessitam de uma atuação permanente do poder público e necessitam de não só uma proteção para que possa dar continuidade, mas, acima de tudo, que nós façamos o protagonismo da atividade jurisdicional, que essa é
inderrogável. E a questão inicial, e a tal história, países, não é, demonstraram até êxito nesse isolamento social. Portugal, por exemplo, é um exemplo, e está sendo citado, não é, em face do rigor das medidas que foram tomadas e do acatamento pela sociedade portuguesa, de modo a que o isolamento social viesse demonstrar que valia a pena no sentido de reduzir a contaminação de uma maneira abrangente, de uma maneira que nós perdêssemos o controle. E com relação à questão judicional, inicialmente, os próprios regramentos da Corregedoria, os normativos da Corregedoria e aqueles atos conjuntos da presidência do tribunal com a vice-presidência e a Corregedoria Geral tinham que dar aquele choque de trabalho remoto. Vamos organizar o trabalho remoto e vamos atuar naquilo que for urgente, nas medidas que forem necessárias para que não houvesse o colapso do sistema de justiça. Porque é verdade, a demanda continua. E essa demanda ela é necessária. Há atividades essenciais que estão em funcionamento, como o abastecimento, como a parte agrícola, enfim, todos esses trabalhos estão sendo realizados. E, naturalmente, um dos efeitos cruéis da pandemia e do isolamento social é, naturalmente, a área econômica não ter como atividade econômica não ter como prosseguir. E isso representa exatamente que muitas empresas demitiram, não é? Os pagamentos estão sendo postergados, há necessidade de ajustes no sentido de manter até o próprio emprego nesse período, porque sem receita não há como pagar. Então, para preservar o emprego, a presença do juiz do trabalho ativamente, proativamente, ela é necessária. Então, era preciso retomar isso, o CNJ. Aliás, a administração do tribunal, a ministra Maria Cristina Peduzzi, o ministro Luiz Felipe Vieira de Mello, nós estamos assim numa harmonia fantástica, no sentido de agir para melhor servir. Essa é a grande preocupação nossa, melhor servir. E, naturalmente, conferir meios efetivos de preservar e resgatar a tutela de direitos. E de que maneira? Não há como a atividade jurisdicional ficar parada, estagnada, inativa, enquanto a sociedade sofre com a demanda. E, naturalmente, as ações judiciais virão. De que maneira? Nós precisamos demonstrar que existe um método, uma possibilidade de exercer com eficiência, com eficácia e com qualidade a prestação judicional. Para isso, os prazos precisavam ser retomados. E o ato número 11, ele procurou, dentro do ato do TST, que era o número 5, que hoje já estamos com o ato conjunto número 173, onde nós consolidamos todos esses atos anteriores, até para facilitar o manuseio deles, não é? Porque era uma centena de atos nesse mesmo sentido, para examinar, progredir dentro desse princípio da garantia, da garantia da segurança na prestação de serviço e, naturalmente, proporcionar o trabalho remoto com qualidade. E isso o próprio CNJ também foi fantástico naquele ato 61 e colocar à disposição uma plataforma, a Cisco Webex, né, que nós pudéssemos estabelecer. E o ato número 11, ele não é uma história de construir de um momento. Nós procuramos fazer uma certa... Primeiro, ter contato com a plataforma, com o CNJ, com os responsáveis pela plataforma do CNJ, e nesse patamar, quem ajudou muito foi o Braulio, né? O juiz Braulio, do Paraná. Do Paraná. Isso, do Paraná. É
Isso. que é um expert nessa área de Sim, sim, informática, sim. até para possibilitar a gravação Uhum. dos atos judiciais que fossem praticados. Então, era preciso entender o seguinte: de que maneira eu vou retomar os prazos? Evitando e impedindo os atos presenciais. Os Uhum. atos naturalmente terão que ser telepresenciais. E Uhum. telepresencialmente é mediante essa plataforma que foi colocada à disposição, com a gravação pelo PJE Mídia, aquilo que for, e, naturalmente, dando autonomia aos tribunais para que utilizassem outra plataforma, desde que compatível com PJE Mídia, para poder fazer a documentação dos atos processuais por videoconferência. Então, Sem essa dúvida. foi a grande história Uhum. do ato número 11. E também não é exatamente entender que seria uma normatização para que os juízes tivessem obrigatoriamente que a atividade judicial é a obrigação do juiz, não é a faculdade. Uhum. E as Uhum. audiências e a instrução do processo terão que ser desenvolvidas nesse período. Uhum. Porque exatamente a relação, não é, o direito controvertido, precisa de uma solução, e muitas Uhum. vezes urgente. E sem audiência, sem sentença, não há como, Claro, se viabilizar naturalmente, isso. viabilizar. E para viabilizar, era preciso estabelecer algo que pudesse ser compatível com essa modalidade Uhum. telepresencial. No âmbito dos tribunais, isso daí, os julgamentos virtuais já vinham acontecendo há algum tempo, não é? O Uhum. CNJ Uhum. mesmo, não é? Os julgamentos virtuais, durante os 2 anos que eu estive lá, uma vez por semana havia uma pauta virtual para que pudesse ser julgados os processos. E aqueles que, Uhum. naturalmente, houvesse algum destaque de algum conselheiro, ou, naturalmente, Sustentação oral, né? necessitasse de uma sustentação oral por parte dos advogados, ia o processo, baixava imediatamente para as sessões presenciais. Então, a Uhum. sessão virtual, no julgamento dos tribunais, ela agiliza, ela dá, naturalmente, uma possibilidade de equacionar e liberar os processos que são, dizendo uma linguagem nossa, triviais, Uhum. Uhum. sem complexidade maior. Uhum. E, naturalmente, havendo algum destaque de um dos membros do colegiado ou do advogado, Uhum. que pretender sustentar, agora, nesse momento de Uhum. mudança, nesse Uhum. momento de pandemia, irá para a pauta Telepresencial, né? presencial. E com Isso. relação aos julgamentos dos tribunais, o Tribunal Superior do Trabalho já demonstrou, até na a quinta turma, a sétima turma, já fizeram sessões telepresenciais com sucesso. Uhum. Voltando agora para o primeiro grau de jurisdição, que houve naturalmente talvez uma inquietação, não é, de determinados grupos, não é, no Uhum. sentido de que isso seria impossível, diante da impossibilidade de se fazer audiências. Uhum. E a questão da impossibilidade é porque nós temos que sair da zona de conforto e sermos protagonistas de uma atividade, Uhum. da Uhum. atividade jurisdicional. Para isso, o juiz do trabalho tem que se colocar à disposição para servir nesse sentido, diante desses É. meios telemáticos com todas essas dificuldades. Logo, não é uma faculdade, é um dever. E É. outra Por coisa, coincidência, ministro, por coincidência, em conversa na quarta-feira, eu fui convidado pela escola do Amazonas, do TRT do Amazonas, para fazer uma live de 2 horas só sobre só sobre o ato da corredoria. E foi uma então já experiência vi que muito boa. Não, não foi à toa, eu escolhi, não foi à toa que escolhi o tema para falar com o senhor. E o que eu ponderei lá, entre outras coisas, ponderei várias coisas, mas as mais importantes, eu acho, tocam exatamente no que o senhor está falando.
primeiro, se nós continuarmos com o mesmo modelo mental de um processo em audiência, com todo mundo presente, é óbvio que não vamos sair do lugar de jeito nenhum. É impossível. Né? Só que nós temos um problema a resolver. Né? Não é hora de ficar parado, é hora da gente se adaptar, né, ao momento. E é claro, tem que haver aqui uma moderação dos dois lados. Né? De um lado, não ficar com a resistência simplesmente de não fazer, e por outro lado, também não querer fazer de qualquer jeito, porque tanto o CNJ quanto os atos do TST têm ressalvado com muita propriedade a necessidade do juiz compreender as eventuais dificuldades, sejam de ordem técnica, sejam de ordem prática, para a realização dos atos. Quer dizer, se, por exemplo, uma testemunha que eu preciso ouvir, ela é imprescindível, é a única testemunha que eu tenho para ouvir, mas ela mora num lugar que não é servido por internet. Eu não tenho condição de... A cidade em que ela mora está num distanciamento social rigoroso. O decreto municipal ou estadual indica, né, uma pouca margem de circulação. E essa pessoa não pode sair de casa, teria que fazer na sua própria residência. É claro que isso tem que ser reportado ao juiz, e o juiz, fundamentadamente, vai poder tomar a providência que o caso requeira. Mas se ao contrário, né, eu tenho, aqui em Brasília, por exemplo, né, eu não realizar audiências com pessoas que morem na capital federal, né, por exemplo, digamos, de difícil compreensão. Né, vai ser rara a situação. Então, havendo a condição técnica, havendo a condição prática, né, me parece que não tem como se fugir do nosso dever, e sem falar que o CPC precede a pandemia. Né? O CPC, imitando claro. o Código de Processo Penal, que foi o primeiro a falar sobre isso, né? Foi o Código de Processo Penal, o CPC, em vários momentos, ele abre ali. Pelo contrário, a única que foi para trás dessa história realmente foi a CLT. Mas, como o CPC é fonte subsidiária e supletiva, evidentemente que não há aí nenhuma ilegalidade ou coisa que o valha para se dizer que não se pode fazer audiência em sistema telepresencial. O CPC, já adotando um procedimento de vanguarda, ele admitia o depoimento pessoal. Uhum. Depoimento pessoal. Até o pessoal, hein? Que é a coisa que... pessoal, né? E o depoimento de testemunhas que estavam fora da comarca, tanto que isso é referido no ato como exemplo de ser factível a realização da audiência. É história. É difícil, é trabalhoso, sem dúvida nenhuma, mas não é impossível. Então, não é impossível. Então, a questão é exatamente o seguinte: no CNJ, só para dar um exemplo, eu instruí processos ouvindo testemunhas em processos administrativos disciplinares sérios. E que ouvia por videoconferência. E as alegações que as testemunhas não podem ser ouvidas por videoconferência porque não se tem como garantir a independência do depoimento, se está sendo instruída, se não está sendo instruída. O depoimento da testemunha sempre foi a angústia do juiz, né? Ouvir testemunha, exatamente para saber se para tirar dela a verdade. Né? E isso, o talento do juiz, não é? com a inquirição, ele trazia a verdade que ele entendia real para os atos de julgamento. E isso, naturalmente, nunca foi uma dificuldade. Não é? Já houve casos na Justiça do Trabalho mesmo em que ouviram testemunhas por videoconferência. E nem por isso se arguiu a nulidade, se decretou a nulidade do processo por isso. Ao contrário. Foi até elevado em nível de atuação diferenciada do magistrado. Até temos que lembrar, inclusive, que tem um ato do CNJ, que é a Resolução 105, né, que é de 2010. Sim, claro, 2010. Um ato já autorizando a audiência em videoconferência. Né? Em videoconferência, e a partir dali o próprio CNJ passou indistintamente a utilizar a videoconferência para poder, por causa da distância. O Brasil é continental, então nós temos do Amazonas ao Rio Grande do Sul.
não Uhum. é? O do Oiapoque ao Chuí, para melhor definir, Uhum. em que, de Brasília para se Uhum. ter o depoimento até a capital, Uhum. primeiro, seria impossível, segundo, seria altamente antieconômico, e com Uhum. relação à prática do ato, e hoje em dia nós temos a vantagem. Os atos virtuais, eles são em tempo real. Então, tira o Não. tempo morto do processo. Uhum. Uhum. E de fato, não há qualquer, por exemplo, dizer que os advogados terão dificuldade, terão que fazer por videoconferência. As testemunhas Uhum. serão ouvidas por videoconferência. Aonde? Aonde elas puderem ser Se ouvidas por puderem, videoconferência, até claro, em casa. Até em claro, casa. Não é? claro. Eu não vejo hoje. Uhum. Se nós entendermos a questão, e eu tive envolvido lá no CNJ com as redes sociais, em que Uhum. nós temos hoje no mundo, não é? Mais de 2 bilhões de seguidores no Facebook. No Brasil, a metade da população, ou mais da Tem, metade da população, tem é página. seguidora tem Uhum. página no Facebook. Quer Uhum. dizer, mais de 120 milhões têm página. Uhum. Logo, todos têm celular. Uhum. É, E instalar sem o dúvida. celular no Instagram não é tão difícil, né? Não, eu tenho certeza que não. Mas, Pois é. Vinícius, Então, mas é interessante o que o senhor coloca. É claro que vai ter situação. Alguém me perguntou isso. Hoje ainda, acho que alguém perguntou. Ah, se a pessoa for cega. Aí começa aquelas situações bem excepcionais. O excepcional, a gente vai ter que analisar excepcionalmente, evidente, né? Se a olha, pessoa e o ato Aham, faz a ressalva de toda, sim. não descendo a caso concreto, mas faz Uhum, a ressalva das uhum. impossibilidades. Há Isso, de impossível mesmo ter sim. neto. O que é preciso é o seguinte: sendo impossível, terá que o juiz decidir fundamentadamente, Fundamentadamente, claro, claro, não é? claro, Para evitar o claro, arbítrio. Então, claro. a decisão fundamentada dele, olha, não posso ouvir por isso, por aquilo, fundamenta. Mas Uhum. não posso ouvir porque é difícil, não é fundamento. Inclusive, os colegas estão entendendo um pouco, de forma um pouco equivocada, essa questão dos advogados. Que alguém veio me dizer assim, então basta ele não, o advogado não querer e ele não vai fazer. Eu falei, não, não é isso que os atos do CNJ e do TST têm dito. Eles têm dito que o É, advogado deve, com seriedade e com cooperação, que é outro princípio trazido pelo novo CPC, muito importante, nessa hora, importantíssimo, aliás, ele vai ter que salientar, olha, eu não posso por isso. Ou a minha parte, olha, ele não tem internet lá, ou ele está desempregado, teve de parar a conta, ele tem aplicativo, mas que ele só usa com Wi-Fi e não tem jeito. Aí vamos analisar, é o que o senhor falou. Aí o varejo analisa como varejo. Né? Mas, claro, lógico, principiologicamente falando, é uma coisa viável e que não é novidade. É novidade para nós, porque a maioria dos tribunais, eu me arrisco a dizer, o senhor pode me confirmar como corregedor, deve ter uma noção muito mais precisa que eu, mas a impressão que eu tenho é que eram muito poucos tribunais. Eu sei que a 17ª região já tinha uma experiência consolidada nisso, e de certa sim. forma a nona também. Inclusive, em carta precatória. Isso, há um bom tempo já fazem assim. Mas a maioria de nós realmente não estávamos ainda prontos, até porque houve um certo embaraço, um certo travão na questão do PJE. Não, houve uma dificuldade de se encontrar uma solução que acabou sendo encontrada agora. E uma solução simples, né? Porque o É. link, o link na ata permite que a pessoa extraia o arquivo e veja a audiência por inteiro, né? Sem que haja problema de sobrecarga de arquivo, que era a justificativa que se tinha como dificuldade para Exatamente. colocar o É, arquivo na plataforma. Né? essa palavra, o áudio, né? Isso. Mas, na realidade, a questão é exatamente o seguinte: a questão do acesso pelo meio telepresencial, ele é muito mais democrático do que, não é, a Sim. presença física, porque até a questão da locomoção na Uhum, atualidade, né, uhum, com os ônibus, enfim, a restrição de locomoção mesmo, e o isolamento social não permite. Não é? uhum, Então, é preciso que se dê condições de realização. Na impossibilidade, aí é a tal história das exceções. Porque no uhum, Amazonas, por exemplo, tem localidades que não têm condições de se fazer
uma audiência telepresencial. Tem localidades no Amazonas ainda que não tem luz elétrica, só por gerador, não é mesmo? Verdade. É verdade. São realidades diferentes, né? São realidades diferentes, É. não é mesmo? Mas nem por isso será impossível. Haverá, pelo menos, uma oportunidade de ser feita. E uma outra Não. coisa que garantir é que a mudança com relação à questão do procedimento. Não é? É que eu ia entrar exatamente nisso. Eu ia entrar nisso porque alguns advogados têm manifestado apreensão, ministro, não com o ato do TST. Até porque a fissura já estava aberta com a questão da Fazenda Pública, né? Já havia uma sinalização nessa possibilidade muito antes de pandemia ou coisa que o vale. Mas a preocupação qual é? Eu vi que, para mim, sabiamente, seu ato não procurou parametrizar de uma forma rígida. A sua ideia, pelo que eu entendi, foi simplesmente o seguinte: olha, para a gente diminuir o número de audiências a serem realizadas nesse período, vamos sacrificar aquela que é a menos relevante delas. Porque as audiências, afora o aspecto conciliatório, que depende da vontade da parte, não depende só do juiz, não é? Mas as audiências inaugurais, não é? Elas são audiências pro forma, nós sabemos, são audiências protocolares, né? Em que a parte só precisa ir porque ela sabe que tem a história da revelia, que até foi de forma mitigada na reforma. E por isso, então, a ideia... Mas qual é a preocupação? E eu já externo para considerar na sua resposta, na sua exposição sobre isso. A preocupação é aquela ideia, eu me lembro uma palestra do saudoso Tostes Malta, que ele dizia que quando ele quando advogava, né, e chegava pela primeira vez no balcão de uma vara do trabalho, uma junta na época, né, ele dizia jocosamente, ele perguntava, né, ao primeiro servidor que aparecia: qual é o código de processo do juiz dessa junta, né? Ou seja, a preocupação de uma grande variedade. Então, o grande problema aqui, a preocupação é com a discrepância, não é? E muitas vezes uma discrepância irracional, com prazos exíguos e tudo mais, naquela história de interpretação daquilo que é mais compatível ou não é mais compatível. Então, eu queria ouvi-lo realmente sobre isso, sobre essa apreensão que alguns estão tendo, já que segunda-feira começam a chegar essas notificações, não é? Para a citação, com prazo correndo, e as pessoas precisam ter uma posição, né, sobre o que fazer. Na realidade, eu sou e sempre fui um defensor do processo do trabalho, não é? Como sendo o método ideal de resolução de solução de conflitos, isso desde a década de 40, quando veio a consolidação das leis do trabalho. O processo de uma simplicidade, de uma clareza, de uma atuação tão importante, que a importação do Código de Processo Civil era exatamente alheia a qualquer tipo de efetividade da prestação jurisdicional. E o interessante é que, saudoso Tostes Malta, né, houve uma época no Rio de Janeiro em que começou a se desenvolver, olha, audiência una, audiência diferida, e chegou em diversas juntas de conciliação e julgamento na ocasião, em que olha, eu faço aqui audiência una, outro, eu faço audiência una mitigada. E eu faço... Gente, a CLT dizia como era a audiência, não é? Só havia a dilação se houvesse necessidade de prova, claro, que não estava presente no momento. Não. Isso. E a questão é que havia algumas juntas que tinham um manual de como fazer audiência naquela unidade, que mais parecia quesito de gincana. Né? Então, na realidade, passou a virar a mote isso, qual é o código de processo de trabalho daquela junta. Não é? Porque cada uma tinha o seu código. E vinha anexa a notificação inicial, vinha anexa aquele modelo, aquele manual de instrução para a audiência. Tá. Não é? Então, nada disso. O que se criou aqui no ato, o que se trouxe para o ato, é que nós estamos diante de uma extraordinariedade, de uma excepcionalidade. Os atos são excepcionais, são no momento em que a sociedade está sofrendo uma mudança em todo o seu comportamento, na sua estrutura social, que nós precisamos dar efetividade. Não é? Sem dúvida.
E para isso é preciso entender o seguinte, nas teles presenciais, qual é o pressuposto maior? É que eu faça audiência. Então, que eu receba, não é, essa audiência, essa contestação. Primeiro que, vindo a pretensão inicial, não é, e ela transcrita para o PJE, se faça a notificação inicial. De que maneira? Houve uma vanguarda, e o processo de trabalho sempre demonstrou isso, que foi a notificação via postal naquela época. Né? E até ninguém nunca questionou a súmula 16 do Tribunal Superior do Trabalho da presunção de 48 horas de recebimento. Não é mesmo? Era, quer dizer, virou uma lei. Não é mesmo? Ninguém questiona verdade, mais verdade, a presunção de 48 horas. Então, de que maneira eu posso fazer a notificação inicial? Não é mesmo? Até por WhatsApp. Desde que eu certifique. Não é mesmo? Claro. Desde que consiga ter a recepção, né? A notícia da recepção. Exatamente. Havendo a recepção, está feita o ato processual. E a outra coisa é o seguinte, receber a contestação por escrito nessa história da atuação telepresencial, ela racionaliza o processo. Sem dúvida. E racionalizando o processo, eu recebo, e recebendo inicial e contestação, eu posso sanear. E dar às partes, primeiro, o contraditório e a ampla defesa, dando ciência da documentação trazida pelo réu na defesa. E ali, equacionando as partes para que elas esclareçam os meios de prova pertinentes ao caso em questão. E eu vou examinar, naturalmente, e deferir. Posso ter condições de julgar o processo... no estado em que se encontra, né? No estado que se encontra, não é mesmo? Ou posso deferir os meios de prova que sejam pertinentes. Depoimentos, testemunhas, enfim. Agora, o recebimento da contestação por escrito, ela, de fato, dentro desse mundo extraordinário que nós estamos vivendo, ela facilita, ela dá efetividade e traz meios documentais para que eu tenha segurança nisso. Não é? Porque senão seria a história. Imagina, não é? Eu abro uma audiência telepresencial e o advogado vai fazer uma defesa oralmente. Pronto. Pronto. Não é mesmo? Agora, a qual prazo? Quando o ato recomenda, ele faz referência expressamente ao artigo... Ao 335. Ao 335. Isso. E o 335 no caput já diz, o prazo é de 15 dias. Pois eu não entendo o motivo de tanta celeuma. São duas coisas, ministro. É a questão do prazo, que parece claro, porque eu falei, gente, se eu tirar o prazo, para que serviu a menção ao prazo? E outra, vários colegas nesse dia, que houve uma série de perguntas ao final, e eu fiquei meia hora respondendo as perguntas que foram feitas durante esse evento em Manaus. Em Manaus, telepresencial, né, evidentemente. E vários colegas insistindo, mas então eu posso aplicar a sanção lá, aquela sanção do artigo 334, para quem não comparece, multa. Eu falei, escuta, se a Corregedoria quisesse recomendar a CPCização do processo de trabalho, primeiro que eu não acredito que ela fizesse isso, mas ela o faria de forma expressa, né? Olha, aplica, por enquanto, vamos aplicar o CPC até o momento da audiência, mas não foi isso. Ele saltou, a omissão ao 334 foi de propósito. Porque se for para fazer audiência, faça pelo rito da CLT. Não tem por que fazer esse malabarismo para fazer um rito alternativo para fazer audiência. Vai fazer audiência, faça pela CLT, não é verdade? E ele se referiu expressamente, o ato se referiu expressamente ao 335. Não foi buscar outro dispositivo. Isso. Quando buscou, fez expressamente para informar e respaldar a prática de atos telepresenciais por videoconferência, de inquisição de testemunhas e depoimentos pessoais. Mesmo, citando o artigo 385 sem dúvida. e 435. Agora, a questão, então, é exatamente isso. Naquele ponto, se faz dessa forma, que é exatamente para dar viabilidade. E outra coisa, o PJ, isso não é uma novidade, o PJE já admitia a tomada da contestação por escrito, né?
em Sim, alguns embaixo casos. terceiro, mandado de segurança, um monte de ações, ação rescisória, então várias ações, né, que já estavam prontas Pois para é. isso. Então, não é É, uma, é, não é uma é. aberração, é uma E sem esquecer, né, extraordinariedade. ministro? Exatamente. E sem esquecer que a prioridade são as regras do processo de trabalho, né? Eu confesso que Claro. quando, na primeira leitura que eu fiz, como o 335, ao falar do início, da forma de contagem do prazo, remetia ao 231, eu lhe confesso que fiquei profundamente preocupado. Mas depois de algum tempo refletindo, eu falei, não, mas peraí, eu não preciso seguir o 231. Porque o Claro. 231 rompe com tudo aquilo que nós temos no processo de trabalho. Prazos em dobro para litisconsorte, o último demandado, litisconsorte, é que ditaria o prazo para todos. E ajuntado, o que é mais importante, o nosso 774 diz que é da ciência. E no processo civil manteve-se teimosamente aquela condição de que apenas da juntada do mandado ou do registro postal e tudo mais é que É, fluiria o prazo. Mas eu falei, gente, mas peraí, porque eu não preciso ir além. Eu vou só no cerne da questão, que é a tramitação, que a gente chama de tramitação em secretaria. Né? O resto, eu recorro à CLT e só vou para o CPC onde eu não tiver resposta, não é verdade? claro, claro. O ato ele foi simples, ele não quis Inventar a trazer roda, uma né? complexidade ou inventar a roda, exatamente. É. Apenas definir concretamente o que pode ser feito dentro do procedimento. E a única permissão foi essa do artigo 6º, né? Uhum. De receber a contestação por Exatamente. escrito. E, Exatamente. naturalmente, a oitiva de testemunhas e de partes telepresencialmente. É uma coisa que... Agora que eu fico impressionado, porque hoje nós já temos até teleperícia, né? Sim. Inclusive com a lei que foi recentemente sancionada, né? Na área de telemedicina, inclusive, isso é possível. Claro, caberá ao perito verificar se para aquele tipo de exame que ele tem que fazer, se a telemedicina vai lhe ser útil. Se ele depender de uma anamnese só, ou de um exame que ele possa fazer sem contato, né, físico, é claro que ele vai poder fazer. Eu até diria, eu arriscaria dizer, talvez hoje, dependendo do estabelecimento, é mais difícil hoje uma perícia de insalubridade e periculosidade, por conta das medidas de distanciamento, do que uma perícia médica, dependendo das circunstâncias. Pois é, de doença ocupacional, enfim, não é mesmo? Agora, na realidade, é preciso entender o seguinte, se pode admitir uma teleperícia, vamos dizer assim, né? Isso é possível. A lei veio e determinou. Agora, a teleconferência para ouvir uma testemunha, aí não pode. Aí, realmente, o médico também, assim como o juiz, terá toda a disponibilidade de saber o que está inquirindo, o que está ouvindo. Não é mesmo? E mesmo aqueles... Claro, e mesmo aqueles que estão preocupados, e é natural a preocupação, eu também me preocupo, claro, a contaminação da prova é uma coisa ruim, pegando aí talvez uma metáfora de mau gosto nesse momento. Mas algumas medidas simples, o juiz, eu fico imaginando que ele pode tomar. Por exemplo, se a pessoa tiver, se o depoente tiver condição, exigir que o depoente fique num lugar, num recinto isolado, seja um quarto, seja uma sala, ou coisa que o valha. Ele pode pedir às pessoas que deixem o dispositivo de áudio ligado o tempo todo, exatamente para captar, porque esses sons são terríveis. Quando eu fazer essa live aqui, a minha mulher já sabe, ela não pode fazer nada, nem usar nada aqui, que ela sabe que vai sair tudo na live. E até o posicionamento da câmera pode ajudar também. O posicionamento mais distante pode perder um pouco na nitidez da imagem, da expressão, mas tendo um plano mais aberto da imagem, eu também posso verificar, né, a ausência de maiores riscos aí e tal. E é aquela coisa, na pior das hipóteses, né, ministro, o que eu tenho dito sempre aos colegas é que, como diz uma música antiga do Milton, só morrer é seguro. Só morrer é seguro. Segurança, nós não temos em nenhum processo, mesmo fora dessa época, é claro. Testemunhas ensaiadas, testemunhas contratadas, testemunhas deliberadamente mentirosas, ou testemunhas enganadas, testemunhas confusas, testemunhas esquecidas. Quer dizer, o mundo da prova testemunhal não é à toa que
Não é à toa que tem aquela metáfora horrorosa do Silvio Rodrigues, né, que dizia que era a prostituta das provas, né, no curso dele de Direito Civil. Então é óbvio que é uma prova difícil, é uma prova difícil. Imagina uma coisa. Quem nunca ouviu falar em testemunha de viveiro, testemunha de cabresto, não é? Isso é secular, não é mesmo? E o juiz tinha infelizmente, mas é uma coisa histórica. Sim, logo era difícil. Ao juiz sempre foi difícil obter a verdade da testemunha. Sem dúvida. Não é mesmo? Sem dúvida. Sem dúvida. Então, cabe a ele, naturalmente, exercer a justiça na plenitude. E não deixa de exercer nesse momento de pandemia. Agora, o que não pode é entender que isso é faculdade do juiz. Olha, a faculdade do juiz nesse período de fazer audiência. Não é a faculdade do juiz. É um dever. O não fazer vai ser uma exceção, na verdade, né? Não fazer vai ser uma exceção desde que motivada. Desde que fundamentada, né? Exatamente. E fundamentada em elementos objetivos, né? Claro, não no sentido, eu acho que não pode fazer, não quero. É isso. Porque essa escolha já foi feita pelo legislador, não é? É verdade, é claro, que no CPC imaginou-se, e é isso que nós fazíamos antes da pandemia, é óbvio que a oitiva de testemunhas remotamente normalmente seria feita em um prédio da própria Justiça do Trabalho. A carta precatória não seria para o juiz deprecado ouvir, mas para providenciar o comparecimento da testemunha a uma sala reservada para isso. Só que esse momento, infelizmente, nós não temos. Né? O que temos para hoje é fazer a transmissão pelo modo possível, que é da residência ou do escritório, no caso do advogado, se ele puder ir ao escritório e assim por diante. É um momento excepcional que nós estamos vivendo. Agora, para isso, precisa ter mecanismo de realização. O mecanismo foi dado. Agora, cabe ao juiz exercer. Não, sem dúvida. Porque o trabalho remoto não são férias. Claro. Não é mesmo? Aliás, eu imagino, eu falei hoje de manhã, embora eu não sei se pôde acompanhar, foi uma conversa meio acidentada, porque nós tivemos problemas de conexão, mas eu conversei com a ministra Peduzzi mais cedo hoje. Né? Ela foi a segunda pessoa. E ela me disse que que os senhores ficaram impressionados, né? E seria normal que isso acontecesse, né? Do salto de produtividade em alguns tribunais, né? Ou seja, exatamente dentro dessa ótica, bom, se eu não posso fazer audiência, se os prazos estão parados, então eu vou correr atrás daquilo que eu posso fazer sem prejudicar ninguém, sem causar qualquer tipo de transtorno, né? Que é exatamente colocar meu serviço em dia, né? É claro. Não, ou até adiantar. E essa foi a primeira recomendação da Corregedoria. Olha, trabalho remoto, botar a vida em dia. Não é? E priorizar até mesmo os processos de execução por causa da quantidade de processos que existe nessa fase. Né? Aliás, que é a entrega da prestação judicional. Aliás, nós, juízes do trabalho, somos muito experientes em inventar no bom sentido, inventar rotinas novas, né? Nós inventamos datas com força de alvará, inventamos uma série de coisas. E agora estamos sendo obrigados pela contingência a fazer isso de forma mais intensa. Hoje, com muita satisfação, eu vejo que conseguimos transferir dinheiro para advogados, para parte, liberar FGTS, liberar seguro-desemprego, sem contato humano, sem precisar da pessoa se deslocar com um papelzinho até a agência da Caixa para resolver, não é? Quer dizer, aliás, eu tenho conversado isso muito com o meu diretor de secretaria, que muitas coisas que nós estamos aprendendo a fazer agora, ou inventando, vão ficar para sempre. Passada a pandemia, passado esse sufoco, são rotinas que não precisam ser interrompidas, porque são modos de dinamização da atividade, de simplificação, a despeito de toda a simplicidade do processo de trabalho. Mas essa crise, esse vírus, aliás, numa live anterior, alguém falou do Boaventura, aliás, o ministro Augusto estava falando sobre isso, o vírus pedagógico, né? Ele é um vírus pedagógico sobre esse aspecto. Ele nos ensinou novas formas de trabalhar, mas novas formas que, em parte, não precisarão ser abandonadas depois que isso tudo passar. Pelo contrário, terão que ser continuadas, porque elas contribuem para a agilização da prestação judicial sem perda nenhuma de segurança. Imagina pelo contrário, pensando em segurança pública, que sossego que é para o advogado ou para a parte saber que ao invés de ele ter que se deslocar até o banco, às vezes não poder transferir aquilo para uma conta bancária e sair com dinheiro no bolso e num transporte público e correndo risco de assalto,
ele vai ter a possibilidade daquele dinheiro cair na sua conta simplesmente sem que ele precise sair de casa, né? Então, é aquela coisa, não que a pandemia seja boa, obviamente isso é terrível, né? Nós vivemos uma tragédia, na Não, verdade, uma vivemos uma tragédia tragédia sem humana. precedentes, é claro. Mas, evidentemente, que ela nos obrigou a repensar a forma de fazermos as coisas, e nesse convite a reaprender a fazer as coisas, estamos descobrindo que há muitas coisas ainda que nós podemos fazer de melhor. Que as nossas rotinas que pensávamos ágeis podem ser melhores ainda. O que nós precisamos primeiro é uma atividade participativa, não é? E ter boa vontade. Vamos resolver. Vamos entregar a prestação judicional, apesar das dificuldades momentâneas que nós estamos vivendo. E nós tivemos que adotar esses procedimentos, ou essa postura, no sentido da realização, porque, não que seja pessimista, mas ouvindo aí os especialistas, os infectologistas, antes do ano que vem. Há um receio de prolongamento, né? Um receio de prolongamento e voltar às atividades gradualmente, retorno ao isolamento, porque a questão está muito séria. Né? Hoje, no Brasil, nós estamos subestimando. Com muita gente na rua. Agora, esses que acham... E a questão é exatamente a seguinte: temos que preservar. Nós temos que preservar a rigidez física, a saúde das pessoas que estão envolvidas, dos atores que estão envolvidos no processo. Logo, a testemunha não pode ir por fora. Claro. E quando o senhor fala preservar, eu sempre tenho falado isso. Essa preservação ela é totalmente recíproca. Porque eu estou conversando contigo aqui, eu não sei se eu não tenho, se eu não estou infectado, ou se o senhor está... Ninguém sabe. Porque aí ele tosse na mesma hora, pegou mal essa tosse, hein? Pois tem que ser assim, né? Mas, é isso aí. Mas a questão é essa, a preservação é de todos, é isso que as pessoas precisam entender. Não é uma preservação corporativa, pelo contrário. É uma preservação com preocupação humanitária, mas uma preocupação humanitária que envolve a preservação de todos, dentro e fora do Poder Judiciário, na advocacia e fora dela, dentro e fora do Ministério Público. Não são só aqueles operadores profissionais, é todo mundo. Eu não posso aglomerar, eu não posso correr esse risco. Estamos vendo aí o que aconteceu, né? É claro que o problema é grande, temos problema de rede hospitalar deficitária em muitos lugares, talvez uma demora nas medidas mais rígidas em vários lugares, mas a realidade, não só nossa, como a externa, está nos mostrando que é uma pandemia muito grave, que nós temos que ter cuidado e que temos que aliar exatamente essa preocupação. O acesso à justiça ser preservado, né? A continuidade do serviço tem que ser preservada, mas sem sacrifício, sem colocar em risco, sem tornar vulneráveis as pessoas. Claro. Isso é fundamental. Agora, críticos também, olha, porque testemunha, se ela não tiver lugar, vai ter que ir à lan house. Aí começam aquelas perguntas de... Gente, são as pessoas que ficam pedindo iFood, a entrega pelo iFood, o dia inteiro, né? E não se preocupam com a contaminação desses entregadores ou dessas atividades que estão... essas atividades essenciais que estão cada vez mais sendo utilizadas para poder garantir a vida. Exatamente. Parece até... Complete, por favor. Não, complete. Exatamente, garantir a vida na sua plenitude. O pessoal da área de saúde, o pessoal da área de alimentação, o pessoal da área essencial. Nós estamos aqui conversando que tem luz. Tem internet, não é mesmo? Tem alguém alimentando o sistema. Então, esses que alimentam o sistema, esses são os vulneráveis. Agora, muitos que estão alimentando o sistema e que perdem o emprego precisam de uma resposta do Poder Judiciário. Sem dúvida. Ministro, eu queria lhe agradecer. O nosso reloginho aqui, que o reloginho está aparecendo para mim, eu tenho 45 segundos para encerrar, senão ele corta a nossa conversa. Então, eu queria agradecer demais a sua participação, a sua generosidade em liberar o tempo desse feriado de justo descanso para estar aqui conosco. Agradecer a todos que puderam comparecer. E continue aí, temos ainda uma última, tem uma última live ainda com o professor José Afonso, da Alegrave Neto,
E eu Que convido a beleza. todos para irem lá no perfil do Quarteto Trabalhista. Ministro, muito obrigado. Até uma próxima oportunidade. Eu vou contar com a sua ajuda para a gente continuar outras lives aí, se houver necessidade, tá bom? Combinado, meu caro. Eu que agradeço. Foi um prazer imenso estar com você, não é? E com todos aí, não é mesmo? Para a gente Felicidades. poder debater essa matéria tão interessante e importante no momento.